Agora a gente vem aqui para o Brasil. A gente fala dos temporais no Rio Grande do Sul. Eu vou chamar Thiago Scheuer. Fala, Marcelo. Juntos aqui, você tá bom? Bom dia, tudo bem e você? Bom dia, estar gente. aqui com você. Bom, sempre bom. Scheuer, a chuva no Rio Grande do Sul tá uma situação delicadíssima, né? Pois é, Marcelo, já vem de vários dias, né? E de acordo com a Defesa Civil, 2 pessoas morreram, uma ainda está desaparecida por lá. Mais de 2.000 pessoas, aliás, precisaram sair de casa. O Raí Quadros, que está aqui com a gente já no telão, está acompanhando a situação, vai trazer também mais detalhes ao vivo sobre essa situação terrível no Rio Grande do Sul, né? Bom dia, Raí. Bom dia, Tem muito Raí. alagamento por aí ainda? Bom dia, Scheuer. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Pois é, esses alagamentos nas ruas, eles diminuíram neste começo de feriado aqui em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, também na zona norte da capital. Ontem havia muitas ruas que estavam completamente alagadas. Hoje, como a chuva deu uma trégua nesta noite e agora está bem fraca aqui na região, os alagamentos diminuíram principalmente porque as casas de bomba estão funcionando e acabam drenando essa água que estavam nas ruas. Ainda assim, aqui em Canoas, na região metropolitana, 100 pessoas estão nesse abrigo aqui no bairro São Luís. São 100 pessoas que precisaram sair das suas casas ontem à noite porque a água já estava chegando, já estava entrando dentro de casa. Inclusive, no começo da noite de ontem, aqui a cidade de Canoas decretou situação de emergência. Cerca de 100.000 pessoas foram atingidas. No Vale do Taquari, o principal rio que corta a cidade de Lajeado atingiu a cota de inundação. A Defesa Civil levou 50 pessoas para abrigos. Em Candelária, bombeiros continuam as buscas por um homem de 65 anos que desapareceu quando o carro onde ele estava com a esposa foi arrastado por uma enxurrada. O corpo da mulher foi encontrado na terça-feira. Na Serra Gaúcha, outra pessoa morreu de forma parecida. O carro onde estava um jovem de 22 anos foi arrastado pela correnteza quando ele passava sobre uma ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Alegrete, a cheia do rio Ibirapuitã afetou cerca de 250 pessoas. As aulas foram suspensas nas escolas rurais e também na cidade de São Borja, onde choveu mais de 200 milímetros. Na região central do estado, na cidade de Mata, um helicóptero da PM resgatou uma grávida que estava ilhada. Ela passa bem. Agora, uma das situações mais graves é em Jaguari. Lá o rio transbordou e mais de 1.200 pessoas estão fora de casa. 6 ginásios comunitários abriram as portas para acolher essas pessoas e a gente vê mais detalhes agora na reportagem. Os moradores de Jaguari revivem um pesadelo. Pouco mais de um ano após a maior tragédia climática da história do estado, o município volta a enfrentar as consequências da chuva. A gente está avaliando um pouco pior do que ano passado, pela questão que afetou pessoas que não foram afetadas, né? Até o centro da cidade foi pela questão da enxurrada, né? As sangas transbordaram porque foi uma quantidade muito grande de chuva em pouco tempo. Foram mais de 200 milímetros de chuva em menos de 24 horas. O rio Jaguari subiu 13 metros, 4 acima do normal, e transbordou. O resultado? Mais de 1.200 pessoas estão fora de casa. 6 ginásios comunitários abrigam quem perdeu tudo. 3 comunidades estão isoladas. O trabalho de voluntários com caiaques e lanchas ajuda a levar comida para cerca de 1.500 pessoas. Tantos estragos e dificuldades levaram a prefeitura a decretar a situação de calamidade pública em Jaguari. Defesa Civil e prefeitura acompanham a situação de outros moradores e aguardam a chuva parar e o nível da água baixar para recuperar ruas e estradas danificadas. Os prejuízos na cidade e no interior ainda estão sendo calculados. A ponte de acesso principal à entrada do município está bloqueada por questões de segurança. Motoristas devem buscar rotas alternativas. Além do rio Jaguari, pequenos rios também transbordaram. O Pedro já saiu de casa 3 vezes por causa da enchente e agora, mais uma vez, espera a água baixar para poder voltar. A gente quer ter um pouco de esperança de que a coisa vai melhorar, mas contra a natureza a gente não é nada. Eu não vou dizer que eu estou conforme com isso, não estou. Como a maioria não estão, mas eu estou bem, estou com saúde, né?
É difícil ficar conformado com tudo isso que acontece no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a chuva, a água causando transtornos por aqui. Aqui em Canoas, agora na região metropolitana de Porto Alegre, a chuva quase parando. A previsão é que siga assim durante o dia de hoje. E a expectativa é que essas 100 pessoas que continuam abrigadas aqui no ginásio municipal São Luís, na região metropolitana da capital, consigam voltar para suas casas para recuperar aquilo que acabaram perdendo nesses alagamentos. Marcelo. Obrigado, viu, Raí? E a gente vê, né, no abrigo e vários cachorrinhos ali correndo atrás do Raí, que certamente também estão ali de famílias que estão abrigadas, né, Choia? Sim, exatamente, procurando, né, alguém ali. Obrigado, Raí, por suas informações. Bom, o Choia já anunciou que a chuva vai se espalhar mais pela região sul hoje, é isso mesmo? Pela região sul, vai invadir Santa Catarina, Paraná. E lembrando, Marcelo, lá no Rio Grande do Sul, nas últimas 24 horas, a Fernanda Argolo, a nossa meteorologista, ela buscou a informação, 150 milímetros, por exemplo, em Ijuí, Soledade também ali com 140 milímetros. Enfim, chuva que veio pesada e ainda mais depois de vários dias, né, de muita chuva, você sabe que o problema aumenta. Exato. Mas aí você me pergunta sobre essa questão da chuva se espalhar, né? Alguns sistemas que provocam os temporais estão cercando a região sul e aí por isso esses temporais vão avançar pelo norte gaúcho hoje, por boa parte de Santa Catarina, pelo Paraná também. E é chuva constante, tá? Valendo já agora para o fim da madrugada, inclusive. Vamos olhar juntos aqui no nosso telão? Você vê comigo, olha os sistemas que eu falei. Temos uma alta pressão lá no sul do Rio Grande do Sul. E aí, tudo isso que você está vendo colorido são nuvens de tempestade canalizadas por esta frente fria, que está desenhada em azul mais para o lado. Frente fria que continua avançando pela região, ajuda a canalizar toda a umidade que desce, né, que avança da Amazônia para o sul do país. E, além disso, uma baixa pressão também. Imagem ao vivo de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, sul do estado. A gente consegue ver... Vamos ver se a gente tem essa imagem. Não temos agora, mas eu vi agora há pouco. Aqui, tá aqui, ó. Você vê, Uruguaiana tá com muita nuvem, né? Então é aquela chuva, hoje mais para o sul do Rio Grande do Sul, já não é mais tão forte, mas olha como o céu está carregado por lá. Guaratuba, no litoral do Paraná. Podemos ver também hoje feriado, né? Muita gente procurando o litoral para poder curtir os dias de descanso, quem vai folgar, e também um céu muito carregado. Agora eu te mostro aquele mapa que indica onde vai chover mais, né? Os temporais, o aviso para temporais, olha só. Entre o sul do Paraná, boa parte de Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. Aí é que se localiza essa chuva mais forte, principalmente na área em roxo, ali na divisa com Santa Catarina, tá? Tem que prestar atenção. Nordeste, também temos chuva entre Paraíba e Sergipe, aí sim a faixa litorânea desses estados, e no centro-norte do Amapá, por conta da zona de convergência intertropical que desemboca bem ali. Olha as cidades que vão aparecer aqui, a quantidade de chuva, tá? Erechim, no Rio Grande do Sul, 110 milímetros valendo para hoje. Chapecó, em Santa Catarina, um pouquinho menos, 100 milímetros. Isso é muita coisa ao longo do dia. Foz do Iguaçu, no Paraná, com 50. Maceió também. Aracaju e Recife, com 40 milímetros. E João Pessoa, 30. São os números aí que podem não significar muita coisa, mas é bom a gente entender. Passou de uns 20, 30 milímetros, já é muita chuva para um dia só. Porto Alegre e Florianópolis, as capitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, não vão ter tanta chuva assim, mas ainda, por exemplo, Porto Alegre com um dia chuvoso. Sol vai tirar folga hoje, nem aparece por lá. Bastante chuva, 20 milímetros, 18 graus de máxima. Floripa com 22 de máxima, 15 milímetros de chuva, um pouco menos, o sol pode até escapar. Restante do Brasil, vou falar daqui a pouco também, fica no tempo firme, tá? Tempo seco. É o caso de São Paulo. A gente consegue ver uma imagem de São Paulo ao vivo para ver como está amanhecendo a maior capital aqui do país. Você vê aqui na Zona Sul, não tem nada de chuva previsto para hoje e temperatura aí chegando nos 26, 27 graus, Marcelo. Ou seja, mais um dia de calor. Semana passada tivemos dia aí com 17 de máxima e agora 10 graus a mais do que isso. Olha... E o ar seco, né? Sobe, desce e com o inverno batendo na porta amanhã à noite, né? E amanhã, 11h42 da noite, começa o inverno. Traremos os detalhes aqui no Hora 1 amanhã também. Mas, Marcelo, o problema é esse tempo muito seco em grande parte do Brasil, centro-oeste, sudeste. Garganta já pega também, tem que beber bastante água. Eu vou fazer isso agora.
faça. Valeu. Você também, vou ficar de olho. Daqui a pouquinho eu vou beber. Valeu. Até já, Tchau, gente. Joia. Até daqui a pouco. Marcelo, Choia, volto com vocês. Obrigado por suas informações, viu, Raí? E o trauma que fica para essas pessoas, né, Choia, essas famílias. Forte demais, né, Marcelo? Um ano atrás, Rio Grande do Sul passando por uma situação muito parecida com o que está vivendo agora, né? Lembrando que essa chuva ela dá uma diminuída em boa parte do estado hoje, mas o centro-norte gaúcho ainda tem muita chuva para esse feriado. Até porque, como o Choia já havia dito, esses temporais vão se espalhar mais pelo sul, então essa chuva tende a subir para Santa Catarina e o Paraná, né? Perfeito, Marcelo. Santa Catarina, Paraná e aí, outro lado do Brasil, né? A gente tem o inverso, que é a secura, né? Em grande parte do país. O feriado, na verdade, está tendo a cara até do fim do outono, quase começo do inverno. Já falamos aqui, né? O inverno começa amanhã às 11h42 da noite, oficialmente. Por que é a cara do outono e começo do inverno? Porque está seco, temperaturas mais baixas durante a madrugada em boa parte do país, e aí que vão subindo bastante ao longo da tarde também. Isso é chamado de amplitude térmica. Dá uma olhada aqui comigo. Amplitude térmica, a diferença da temperatura mínima agora de manhã para a máxima. É o caso aqui de Cuiabá, mínima de 20 agora cedo e depois chegando a 34. Amplitude, a diferença disso, 14 graus. Rio de Janeiro, dos 16 vai para 31 à tarde. Chega a ficar calor, né? São Paulo, dos 14, chegando aos 27, ou seja, 13 graus de amplitude térmica. Quero olhar uma imagem de BH ao vivo. Nós temos BH para vermos juntos. Por que eu chamo BH? Porque está na pegada aqui de São Paulo, tá? Um dia tranquilo, sem chuva, em BH. Você está vendo a imagem aí do céu que está, na maior parte dele, limpo. E a gente vê, né, que não tem muita nuvem ali, tem um pouquinho, mas não é nuvem de chuva. Vamos olhar as máximas, então, para hoje? Como é que ficam as temperaturas pelo Brasil? No próximo mapa nós temos, ó, BH chegando aos 26 graus, tarde bem agradável por lá. Vitória aos 27, 31 em Goiânia, 29 em Campo Grande, 34 em Palmas, 32 lá em Belém, 34 em Porto Velho e 27 graus em Maceió. Porto Alegre, só 18 graus hoje, já chove bem menos em Porto Alegre. E aí, falando desse meio do Brasil, que está com o sol brilhando mais forte durante a tarde, principalmente sem nuvens, porque tem uma tampa ali impedindo que as nuvens de chuva se formem, tem os índices ultravioletas que acabam ficando altos e também umidade relativa do ar, tá? Que acaba despencando por conta dessa tampa ali. Então, em toda essa área em amarelo aqui, umidade ficando baixa, tá? Até podendo ficar menor do que 30%. É o caso aqui de São Paulo, boa parte de Minas, invadindo a Bahia, Tocantins, Mato Grosso, sul do Pará, Goiás e DF. E nas áreas em laranja, por exemplo, sul do Piauí, parte de Goiás, até abaixo de 20%. Marcelo, você lembra muito bem, né? Ideal para a saúde são 60% de umidade, né? Exato. Você vê como é difícil nessa época. Fica esse bloqueio ali e não tem nuvem no céu, né? O ar pesado e a poluição fica mais difícil até para ela dissipar, né, Choia? Pois é, nas grandes cidades, como é o caso aqui de São Paulo, né? E aí, vamos dar uma olhada para amanhã agora, já estou antecipando para você, muita gente está emendando esse feriadão, né? No nosso caso aqui, a gente está emendando, trabalhando com você aqui. Porto Velho amanhã, nada de chuva, 34, Cuiabá 31, Salvador 28, BH 26 graus e Curitiba amanhã com 23 e tem um pouco de chuva em Curitiba, tá? Assim como em Salvador. Isso valendo para sexta-feira. E Marcelo, como eu disse mais cedo, além desses temporais lá no sul do Brasil, leste do Nordeste também tem chuva forte e pesada para hoje. Daqui a pouco a gente detalha mais. Até já, então. Valeu, até daqui a pouco. Valeu, Choia. Choia, morei ali naquele eixo, Tocantins, Goiás, conheço Goiânia bem ali. Eu sei que ali bateu um vento... Está ligado, né? É frio pesado. Gelado e depois esquenta, que é uma beleza, né, Marcelo? E seca o ar para valer. Pois é um perigo também nessa época, né? Bom, Thiago Schoer de volta, já estou dando esse spoiler aí, porque ele vai falar de alguns lugares do Brasil, porque tem muita chuva nos pontos e em outros, muita secura. Pois é, exatamente o que a gente está falando, né, Marcelo? É o contraste aí, principalmente desta época do ano, outono, quase inverno, né? Centro do Brasil, por exemplo, tá bem seco, isso é a característica dessa época do ano, enquanto a chuva está pegando mais as extremidades do Brasil e vindo com bastante força, como é o caso da região sul hoje, mais uma vez. Vamos olhar o mapa comigo, você vai entender onde chove e onde não chove. Olha na região sul, centro-norte do Rio Grande do Sul, sol nem aparece hoje
e chuva persistente, assim como oeste, centro e sul de Santa Catarina também. Onde está em verde, também chove, tem nuvem no céu, carregada, mas não é uma chuva persistente com volumes muito altos. Veja também que entre o norte do Espírito Santo, litoral da Bahia, até o Rio Grande do Norte, virando a curva, indo até o Acre, toda essa parte da região norte também, tem chuva, mas o pior da chuva nessas regiões está no centro-norte do Amapá e também entre a Paraíba e Sergipe. Aliás, Elvis Lopes, nosso colega lá do Recife, tem uma imagem aqui pra gente que ele está fazendo agora da nossa Motolink do Recife. Veja como as ruas estão molhadas na capital pernambucana, ou seja, asfalto molhado, chuva persistente hoje também e dia com essa cara aí. Bem fechado, tá bastante nuvem e, como eu disse, esses volumes de chuva que devem chamar a atenção por lá. Voltando para aquele mapa, você vai ver o amarelão no meio do Brasil e aquele A ali. Isto ali é a tampa, é a alta pressão, ar seco no meio do Brasil, que deixa boa parte das regiões no tempo mais firme. Vitória está nesta área, com 27 graus, nada de chuva. Rio Quente, em Goiás, também, 30 graus e nada de chuva. Agora, Porto Alegre, 18 graus, 20 milímetros de chuva e dia bem fechadão. Está na área desta chuva, não é tão forte em Porto Alegre, não é tão persistente quanto em outras regiões ali do estado. E em Balneário Camboriú, Santa Catarina, muita gente também aproveita o feriadão para curtir esta cidade, 15 milímetros e só 23 graus de máxima. Agora, virando a nossa página aqui, você vai olhar a nossa próxima tela. Veja só, para amanhã, falei desta chuva hoje no Rio Grande do Sul, norte do estado, pegando Santa Catarina, vai se espalhar, né? Essa chuva forte e Paraná também. Para amanhã, mais uma frente fria vai entrar no jogo, vai começar a viagem lá pelo sul do Brasil e continua deixando toda a região sul com bastante chuva. Destaque para o Rio Grande do Sul, porque já choveu muito nos últimos dias e vem mais chuva amanhã. Depois só deve dar uma trégua entre o sábado e o domingo, a chuva diminui. E na segunda-feira vai voltar, mas já estou dando muito spoiler aqui, né? Estou falando muito para frente. Vamos olhar a próxima tela, você vai ver, né, os próximos dias, como é que se comportam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nada de chuva amanhã, 27 graus. Hoje também, tá? Não tem chuva. No sábado, 1 milímetro à noite, uma chuva que vem assim só para respingar um pouquinho, 26 graus no sábado. Domingo, de manhã, uma chuva ainda em formato de garoa, 25 graus. E aí, na segunda-feira, esquenta e vem uma chuva de 10 milímetros, já é um pouquinho mais. Rio de Janeiro, próximos dias sem nada de chuva, tá? E batendo nos 34 graus na segunda-feira. O feriadão vai ter acabado, mas calorão. Dá para aproveitar bem o Rio de Janeiro ao longo do feriadão. Para quem pode, né? Você vê? Não é o meu caso, estarei aqui em São Paulo. Eu também estaria aqui. Estaremos juntos. Vamos chamar quem agora? Plácido.